Saúde no ar. Informação na dose certa. Olá para você que sintoniza o Saúde no Ar, a sua dose diária de informação para uma vida melhor. Eu sou Patrícia Tosta e a partir de agora estamos juntos levando dicas, informações, orientações para que você possa cuidar desse que é o seu maior bem, o seu maior patrimônio, como dizemos sempre, que é a sua saúde. O Saúde no Ar você sintoniza pela Rádio Excelsior da Bahia, AM 840, mas também pode acompanhar através do portal pela internet www.portalsaudenoar.com.br. Para você que nos ouve pela Excelsior AM, saiba também que esse canal de comunicação você pode ter com o Saúde no Ar pelo seu celular, smartphone ou tablet, através do aplicativo Rádio Saúde no Ar, que você baixa gratuitamente e através desse sistema você pode também acompanhar a nossa programação. Estamos também juntos e sintonizados com informações e dicas lá nas redes sociais, no Twitter, no Facebook ou no Instagram. Curta, sintonize e compartilhe, porque você sabe, esse é o nosso programa Utilidade Pública, porque se é saúde, saúde no ar. Conversando com especialista. Com você aqui com muito prazer no programa Saúde no Ar, hoje falando sobre nefropatia diabética, que é uma complicação do diabetes. Nós vamos saber hoje quais são as causas, as formas de tratamento e também os sintomas. Pode ser uma doença silenciosa e que você precisa estar atento. É o nosso convidado para esse bate-papo, o médico Marco Antônio. Ele é nefrologista e é também o presidente da Sociedade Brasileira de Nefrologia Regional Bahia e nos dá o prazer dessa conversa. Bom dia, doutor Marco. Bom dia, Patrícia. Bom dia a todos que estão nos ouvindo. Pois é, então o nosso ouvinte já pode participar através do 3328-7666, a participação também através do nosso WhatsApp. Antes de falar até mesmo do tema de hoje, que é a doença nefropatia, a complicação do diabetes, vamos falar da função renal. O rim, que, digamos, em termos gerais, poderia ser considerado o filtro do corpo humano, assim? Você está certo, Patrícia. Isso é, digamos assim, a mais conhecida função do rim. Ele está envolvido com não só a limpeza, entre aspas, de substâncias que a gente tem que ser eliminadas diariamente, como também no metabolismo ósseo, na produção de hormônios que envolvem a questão da produção de hemácias, no controle da pressão arterial. Então, o rim, ele no metabolismo, como eu já falei, de cálcio, fósforo, no metabolismo da glicose. Recentemente tem saído aí novas drogas que aproveitam esse componente do rim no controle da glicemia para o tratamento do diabetes. Enfim, é um órgão realmente muito mais amplo do que a simples visão de um filtro que limpa o sangue. O que as pessoas podem fazer na sua prática diária como prevenção para cuidar melhor? O hábito de vida saudável que a gente tanto prega para a gente ter saúde envolve também as questões da saúde do rim. Então, não ao sedentarismo, não à obesidade, não a uma alimentação em que não seja balanceada, se tem pressão alta, controlar bem a pressão, se tem doenças que sabidamente afetam o rim, como diabetes, controlar bem. Quais são esses sinais de alerta? Quais são os sintomas que podem indicar que o rim não está bem? Tá? O que a gente preconiza é que toda vez que você for ao médico, todo mundo deveria ir pelo menos uma vez ao ano para fazer um check-up, se inclua o sumário de urina e o exame da creatinina. São dois exames muito simples e que se detecta precocemente uma boa parte dos problemas renais. Quando se tem problema renal, os sintomas são meio inespecíficos. Por exemplo, inchaço. Inchaço pode ser problema de rim, pode ser problema de coração, pode ser de circulação. Aumento da pressão arterial pode ser um sinal de problema renal, mas pode ser uma evidência de um outro problema, até a própria hipertensão arterial é essencial. Então, não tem náusea, vômito, perda de peso, isso tudo são sinais e sintomas em que não estão assim claramente associados com doenças renais, e sim com a série de doenças. Quais são as causas, os fatores que podem determinar problemas renais? Em termos de saúde pública, dois são os principais problemas: hipertensão arterial
e diabetes. Em termos de saúde pública, isso justifica em torno de 70% a 80% de todos os problemas renais. Tá? Então, e é interessante porque a doença renal pode levar à hipertensão, como a hipertensão pode levar também ao problema renal. Então, em termos de saúde pública, esses são os dois principais fatores. No estado da Bahia, o número de pessoas que realmente estão acometidas de doença renal e a forma de tratamento que a gente pode encontrar aqui para atender a essa demanda. Vamos falar em termos de números em pacientes em diálise, que é sempre o medo que se tem. A gente tem em torno de 6 mil pacientes que estão realizando hemodiálise. Mas esse não é o maior medo da doença renal. Uma minoria dos pacientes com doença renal chegam a fazer diálise. É importante a gente ter em mente que a doença renal ela é um fator de risco independente para ter infarto, para ter derrame. Então, da mesma forma que a gente encara o colesterol como um fator de risco, pressão alta, ter uma redução da função renal, isso é um fator de risco para esse evento. Então, do ponto de vista de saúde pública, é mais importante o impacto da doença renal em levar a infarto, em levar a derrame, do que propriamente em fazer o rim parar de funcionar. Não que não seja importante, Claro. Eu não estou chamando a atenção que não é importante, mas é uma doença que a gente não tem que analisar apenas no âmbito de o rim parar de funcionar, vou precisar de diálise. É muito mais do que isso. Problema cardiovascular que teve problema renal como causa. Isso aparece nos laudos, é notificado ou uma subnotificação desta relação? O organismo humano não nos permite avaliar se um paciente que tem hipertensão, se tem doença renal crônica, se tem colesterol, que tem uma história familiar, qual foi o fator mais importante. Na verdade, quando a gente desenvolve um evento cardiovascular, o risco é uma mistura de predisposição genética, hábito de vida, doenças associadas com hipertensão arterial e diabetes, se foram bem controladas ou não. Então, isso tudo vai acabar determinando aquela chance maior ou menor daquele paciente ter desenvolvido um infarto, por exemplo. Tem algumas doenças genéticas hereditárias que podem desenvolver múltiplos cistos, alguns mais que começam na idade da infância, outros mais na idade adulta, mas a principal causa de cistos no rim com a idade são cistos benignos. São alguns cistos e que a gente chama cisto simples, tá? Que o paciente pode ter mais de um. Algumas vezes tem que ser feito o diagnóstico diferencial se não pode ser um câncer. Mas, na maioria das vezes, o ultrassom é suficientemente, digamos assim, claro, para dizer isso é um cisto simples, é algo benigno, que não é muito diferente do envelhecimento da ruga, do cabelo branco. Nada a se preocupar e nada a fazer, quando é cisto simples. Vamos dividir assim, apesar de a gente ter mais de 2 tipos de diabetes, mas os 2 principais do ponto de saúde pública é o diabético tipo 1 e o diabético tipo 2. O diabético tipo 1 é aquele que desenvolve a deficiência de insulina. Então, o diagnóstico é em pessoas mais jovens e a gente consegue determinar exatamente aquele período mais crítico onde o diagnóstico foi dado. Nesses pacientes, a gente sabe que, em geral, em menos de 10 anos de diagnóstico, os pacientes não desenvolvem nefropatia diabética. Então, é a partir de 10 anos de diagnóstico e com também, além da predisposição, um controle melhor ou pior do diabetes vai determinar esse risco. No diabético tipo 2, como é aquela doença em que às vezes a gente, quando dá o diagnóstico, às vezes não, frequentemente, a gente não sabe exatamente quando o diabetes que começou, essa relação de tempo entre surgimento do diabetes e o desenvolvimento da nefropatia a gente não tem bem claro. Mas isso pode chegar a desenvolver um percentual razoavelmente de 15%, 20% dos pacientes pode chegar a desenvolver. E como é um número grande de pacientes, isso é importante. O paciente, quanto melhor for o controle do diabetes, maior será a chance dele ficar bem, sem problema renal e sem outras complicações, né? Outra coisa que eu tenho sempre, se você tem problema renal, se você tem diabetes, também não é momento de desespero, tá? Porque a gente fica falando muito em prevenção e quando tem aquele paciente que já tem a doença, ele pode correr o risco de ficar até meio desesperado. Mas esse paciente, ele deve tratar, deve focar, porque quanto melhor o tratamento, menor a progressão da doença. Então, pode ser que a doença progrida tanto tempo que ele acabe morrendo de outra coisa antes, já que morrer, todos nós vamos morrer um dia. Num paciente que tem diabetes e tem perda de proteína na urina e não tem outros sinais, outras evidências dessa perda de proteína
proteína ser por outra doença, então muito provavelmente é decorrente de problemas de diabetes. E principalmente se no fundo de olho, apesar disso estar mais relacionado com diabético tipo 1, mas se no fundo de olho tiver uma retinopatia diabética, porque como é uma doença de microvasos, quando ocorre uma doença em um órgão, ocorre no outro. Então, se você tem perda de proteína na urina, muito provavelmente que seja por causa do diabetes. Mas não é motivo de desespero, você tem que realmente continuar cuidando do seu diabetes, cuidando da pressão arterial e fazendo o seu acompanhamento médico com o seu médico responsável pelo controle do diabetes. Quanto à espuma, toda urina espuma. Quanto mais concentrada, mais espuma ela faz. Agora, quando está perdendo proteína na urina, há uma tendência de espumar mais. Em geral, nas fases iniciais da nefropatia diabética, não tem nada muito específico a ser feito além de tratar o diabetes. Quando você tem uma função renal mais comprometida, vou traduzir aqui um pouco de números. Em geral, um rim normal, ele funciona filtrando mais de 90 ml de sangue por minuto. Quando ele está abaixo de 60, é que a gente chama de insuficiência renal, que a gente chama de doença renal nível 3. Então, em geral, a partir do nível 3, 4 e principalmente do nível 4, é que o papel do nefrologista começa a ser mais necessário. No caso do diabetes, quando se chega a um estágio desse, dificilmente a gente consegue parar, mas a gente pode lentificar a progressão. E lentificar a progressão é como eu chamo a atenção, por tempo suficiente que acabe a pessoa morrendo de outra coisa sem precisar de diálise, e chamando a atenção que pacientes que têm insuficiência renal mais avançada, eles podem ter dificuldade de excretar o excesso de água. Então, um rim normal ele é capaz de aumentar a excreção de água quando a gente ingere água mais do que o necessário e também segurar a água quando a gente ingere menos do que. Mas um rim com doença e doenças às vezes mais avançadas, ele não consegue excretar. E, vez por outra, a gente pode pacientes com intoxicação por água. Álcool associado com doença renal, do ponto de vista de saúde pública, graças a Deus não é um problema. O problema do álcool maior é porque é uma bebida calórica, para o paciente diabético fica mais difícil o controle, mas especificamente o álcool como uma causa de problema renal não é algo, do ponto de vista de saúde pública, uma coisa importante não. Quando o rim, em geral, atinge um nível de filtração abaixo de 15 ml por minuto, esses pacientes, a grande maioria, estão já necessitando de hemodiálise ou estão perto de necessitar de hemodiálise, diálise peritoneal ou transplante renal, que são os 3 tratamentos básicos de substituição da função do rim. Não deve se desesperar. E por mais que eu diga isso, é importante a gente ter em mente que também a vida não acaba se caso isso acontecer. A hemodiálise ou a diálise peritoneal e transplante não foi feito para manter sofrimento de ninguém, foi feito para manter vida. E quem trabalha com isso sabe que hoje eu garanto, assim, para ser feliz não precisa necessariamente ter saúde. É claro que é mais fácil você ser feliz com saúde, mas ter saúde ou não ter saúde não é determinante de felicidade. Fazer diálise ou não fazer diálise não é. Quem me ensinou isso foram os próprios pacientes. É importante, assim, primeiro que impacta no seu dia a dia, que você tem que ir para a clínica 3 vezes por semana. Mas fora isso, a questão do sofrimento não está ligado necessariamente à questão da diálise. Às vezes são doenças outras que estão associadas com o paciente. E vamos chamar a atenção uma coisa. Vamos dar um exemplo do paciente diabético. Ele desenvolve insuficiência renal e precisa fazer hemodiálise. Se ele não fizesse a hemodiálise, ele ia falecer. Mas ele não falece. Ele continua vivo. Aí ele tem um derrame, ele tem um outro problema e se associa à diálise. Mas, na verdade, aquele outro problema vai surgir da mesma forma que alguém que precisou fazer cirurgia cardíaca e não morreu, vai surgir algum outro problema na vida dele. Porque se a gente não, eu brinco com os pacientes, se a gente não morrer de tiro nem de acidente, a história natural é que a gente fique doente. Se a medicina resolveu ou controlou um problema, outro problema irá surgir. Então, se a nefrologia, a medicina, conseguiu manter você bem fazendo diálise ou diálise peritoneal, infelizmente, outro problema vai acontecer. Faz parte da nossa vida a gente nascer, viver e morrer. E um motivo de morte é ficar doente.
Viva bem com qualidade de vida, fazendo o seu controle, o paciente diabético, o controle da glicemia, mantendo aí as taxas para evitar as complicações. A gente agradece ao nefrologista, médico nefrologista, presidente da Sociedade Brasileira de Nefrologia, Regional Bahia, Marco Antônio, pela visita. Eu me sinto honrado pelo convite.